Vamos lá, voltando, tentando ser o mais sucinta possível, apesar de difícil parecer, né? Então, eu me vi na necessidade de praticar muito o desapego, né? E o que seria esse desapego? É entender que tudo aquilo que excede ao nosso controle só nos cabe aceitação. Mas para que a gente ache essa aceitação, a gente precisa se permitir sentir. A gente sente, a gente compreende, né? A gente ressignifica e a gente libera. A gente solta, digamos assim. Então eu chorei, eu sofri, eu deixei o meu ego, né, o meu ego exteriorizar o que ele precisava exteriorizar. Eu ouvi ele também, porque ele é a grande parte do que eu sou. E eu precisei ouvir todas as minhas feridas, ouvir todas as minhas dores, junto com a perda da minha mãe, né? Essa minha crise de identidade também, sobre entender quem eu era no mundo sem ela, para poder libertá-la, né? E a gente fala muito do desapego, além de libertá-la espiritualmente, isso dentro do que eu passei a crer, né? Do que eu passei a acreditar, além de libertar a minha mãe espiritualmente, entender que talvez agora ela esteja em essência livre dos vícios, livre da dependência emocional, livre de todo o apego que mantinha ela aqui na carne em sofrimento, né? Eu entendo que agora eu libertei ela para evoluir espiritualmente, para seguir para a próxima etapa, para seguir os próprios passos dela, entender que nossa convivência aqui foi algo terreno, algo que estava premeditado, a gente precisava se encontrar aqui nessa vida para a gente aprender uma com a outra, para de alguma forma a gente evoluir. Inclusive isso também me tornou uma mulher muito mais grata pelos meus pais, por tudo que eles fizeram por mim, né? E mesmo entendendo que, mesmo não negando que eu tive uma família estrutural, eu tinha uma figura de mãe, eu tinha uma figura de pai, porém a gente meio que vivia num caos, assim, né? Por N fatores que eu não vou narrar aqui. Já quis muito narrar, chegar mais na raiz desses problemas, mas eu acho que isso não cabe em mim, pelo menos ainda não me sinto pronta para. Mas o que eu quero entender com isso é que, praticando o desapego, eu não somente libertei a minha mãe de tudo aquilo que eu sentia, como eu também me libertei. Eu também tirei um peso das minhas costas, digamos assim, né? E foi entendendo que, apesar de crescer nesse lar desestruturalizado, eu também precisava ser grata aos meus pais, porque novamente a lei da dualidade. Até os traumas, apesar de traumáticos, sendo redundante, eles trazem coisas boas pra gente, né? No meu caso, eles também ajudaram a formar a Mariana que eu sou hoje, que tá com o pezinho nos 30 anos. Então, eu continuo sendo grata por toda a história deles, inclusive por toda a história da minha ancestralidade. Eu hoje consigo ver muito mais frutos positivos na história da minha avó e na história da minha mãe, do que anteriormente, quando eu estava muito ferida, quando eu estava dando voz muito às minhas feridas, ao meu ego ferido, à minha fragilidade, à minha vulnerabilidade. Por quê? Eu, com todo eu fui meio que autodidata, né, gente? Eu não faço terapia, nunca fiz, apesar de saber que preciso, né? Procurar um psicólogo, talvez um psiquiatra, ou um terapeuta de qualquer forma. Eu nunca procurei de fato. Porém, eu fui buscar por conhecimentos com as ferramentas que eu tinha, que no caso hoje é rede social, né? A gente tem muita gente falando aí, o YouTube é maravilhoso, muita gente com conhecimento gigantesco, mundo afora aí, pronto para ser ouvido e trazer luz à nossa mente conturbada, à nossa mente barulhenta. E eu comecei a entender que toda vez que eu verbalizava sobre a minha história, eu carregava muita pena, muito sentimento de pena sobre mim. Porque eu era uma criança fora da curva, eu sempre fui muito intelectual, né, muito inteligente, muito comunicativa, né, a minha infância sempre foi muito superestimada, eu sempre fui muito disciplinada, eu sempre amei estudar. E que de alguma forma eu me sentia boicotada, né? Eu fui um pouco, eu me via somente como negligenciada, eu não tive apoio, eu não tive paz dentro do meu lar, a casa dos meus pais não foi abrigo fértil para que eu florescesse e germinasse. Faltou investimento, né? Então, assim, eu mirava muito nesses aspectos. Eu simplesmente foquei no que eu vivia, no que eu era, e eu esqueci que eu continuo sendo essa pessoa.
né? A Mariana de 5 anos não tinha autonomia sobre a própria vida, correto? Correto. A Mariana de 16, que foi a idade que eu saí de casa, ela talvez já tivesse um pouco mais de autonomia sobre a própria vida e as próprias escolhas. Porém, faltava o principal, né? Que é, mais uma vez, a maturidade para enxergar esse declínio, essa falta. E, mais uma vez, foram os percalços, foram os sofrimentos, né, que me deram esses aprendizados. Para que hoje eu, com 29 anos, tenha total noção, controle e essa visão de que essa criança interior ainda habita dentro de mim, né? Eu não sou a Mariana pequena, quer dizer, né, pequena eu sou, já sou baixinha. Eu não sou mais a Mariana criança, se sentindo de alguma forma vulnerável, frágil, né? Eu sou a Mariana que tem autonomia sobre isso. E uma das coisas que mais me fizeram despertar muito para isso foi que hoje eu sou mãe, né? E eu vi o quanto meu filho poderia estar retendo, né, dessa vulnerabilidade minha. Eu não quero que o meu filho cresça sendo um adulto frustrado. Porque por mais que a gente tente, a gente quebre certos padrões e paradigmas, somos seres humanos também em construção e vivendo nesse mundo pela primeira vez. Então, óbvio que Eduardo, meu filho, também será regido por seus traumas e pelo seu ego, né? Até porque não somos perfeitos e não iremos criar seres humanos perfeitos. Seres humanos melhores? Sim, a gente pode. Perfeitos, não. Tanto é que eu vou fazer 30, meu filho vai fazer 8 anos, e até que eu tenha tido esse insight, essa luz, esse estado de luminosidade sobre a minha vida, o meu filho já viveu praticamente 8 anos da vida dele. E o quanto dessas frustrações, de uma forma direta ou indiretamente, eu não transmiti para ele. Né? Claro que a gente pode trabalhar isso, claro que ele pode me ver ressignificar todas essas dores. E agora é a hora disso. Então, esse foi o meu grande insight. Eu parei de me ver como vítima, somente como vítima da minha própria história. Eu tô cansada, né? Eu vou fazer tudo o que eu posso agora, daqui pra frente. Porque o passado, ele já existiu, ele inclusive não me pertence, né? Do passado eu só tiro sabedoria e aprendizado. O presente, eu trabalho para que o meu futuro seja alterado. E o do meu futuro, eu inclusive nada espero. É meio que um paradoxo. Eu não posso esperar nada do meu futuro, eu só posso viver o meu presente com o que eu aprendi no meu passado. Então é isso. Eu resolvi de uma vez por todas sair do meu lugar de vítima, gente. Não me permito mais viver nesse local de vítima, né? Eu continuo sendo comunicativa, eu continuo sendo inteligente, hoje eu sou uma mulher disciplinada, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher comunicativa, eu sou uma mulher amável, eu sou uma mulher empática. E muita gratidão ao meu pai, muita gratidão à minha mãe, que fizeram o que podiam, com aquilo também que podiam, com que foram criados, né? Gratidão à minha ancestralidade feminina, que eu acho que eu cresci com uma ancestralidade feminina muito fadada ao não merecimento, né? Ao não merecimento. Eu quero que todo o instinto empreendedor que eu vi na minha avó floresça em mim, e que toda a inteligência que minha mãe sucumbiu pelas escolhas dela também tem um espaço para florescer em mim. Não como um ser humano melhor, não que eu fosse melhor do que elas, mas que eu possa ser fruto dos desejos, das orações delas, né? Digamos assim. Então, eu comecei a entender, pausa pro batom, que eu comecei a entender, gente, onde eu fui pega assim por uma sensação de êxtase muito grande, que todo o amor que eu busquei lá fora, né, todo o amor que eu busquei uma vida lá fora, né, talvez, né, também regida pelas faltas que me couberam na infância, né, a minha carência também, todo esse amor, ele habitou dentro de mim o tempo inteiro, né? Que não existe somente um amor romântico, ou amor fraterno, ou amor maternal, mas que você possa exteriorizar para o mundo esse amor que te cabe. E você pode ter certeza que de uma forma ou de outra, olhando da ótica certa, todo esse amor retorna para você. Você é amor toda vez que você abriga, acolhe um animal de rua, um animal indefeso, toda vez que você demonstra carinho por qualquer ser
que está à sua volta, seja um abraço a um ser humano passando por uma situação difícil, toda vez que mesmo diante da rua, da rotina, do seu trabalho, de cumprir suas obrigações, seus horários, você pode pausar ao ver alguém numa situação de vulnerabilidade na rua, alguém precisando de um abraço, de um conselho, de uma ajuda, nem que seja de uma ajuda financeira ou de um alimento.